a corretiva, a preventiva, a preditiva ou a engenharia de manutenção e melhoria dos processos? O que predomina hoje na sua empresa? Grande parte das respostas, 80% para ser mais exato, ainda vivem com a manutenção corretiva predominando. Ou seja, você está vivendo em 1940. Que eu agora posso ter um custo ótimo, ou seja, o menor custo para desempenhar minhas atividades, alta disponibilidade e alta confiabilidade. Aí eu te pergunto, onde, não precisa responder no chat, tá? Mas só para uma reflexão, onde vocês estão dessa escadinha? boa pergunta, Jonathan. Boa pergunta. Porque hoje, se a gente for fazer, eu tenho dados de mais de 9 mil alunos, tá? Todo aluno nosso responde um formulário quando vai solicitar certificado e esse dado a gente pergunta. Na sua empresa hoje, o que predomina? A corretiva, a preventiva, a preditiva ou a engenharia de manutenção e melhoria dos processos? O que predomina hoje na sua empresa? Grande parte das respostas, 80% para ser mais exato, ainda vivem com a manutenção corretiva predominando. Ou seja, você está vivendo em 1940. Não adianta falar de indústria 4.0 se hoje a sua realidade é a realidade de 1940. Hoje eu faço preventiva. Preventiva em tudo. Escreveu, não leu, meto preventivo ali, sem analisar, sem nada. Vamos trocar esse rolamento aqui a cada 6 meses para garantir, antes prevenir do que remediar. Repito aqueles jargões antigos de manutenção e pá. Tá, você vive igual viviam em 1950, quando não existia acesso fácil à internet, onde uma pequena parcela da população dominava a informação. Então, hoje, a gente não tem condições de falar de indústria 4.0 em alguns setores se a gente ainda está na primeira geração da manutenção, na segunda. Se a gente está na terceira e desempenhando bem a terceira, aí sim, vamos pensar na quarta. Exato, exatamente. Agora... Oi, Jonathan, olha, deixa eu falar uma coisa curiosa para você, me remeteu ao passado, para descontrair um pouquinho. O meu pai foi mecânico da Votorantim, né? E eu era garoto, eu gostava da profissão do meu pai, apesar de ter formado em elétrica, né, e formar em engenharia de produção, eu sempre tive envolvido com manutenção. E na época, quando eu era garoto, eu perguntei, pai, você é mecânico, legal, o que você faz lá? Aí ele olhou com o maior orgulho, meu filho, meu orgulho, quando a máquina quebra, eu vou lá e conserto ela rápido. Então, olha a primeira geração. Então, o conceito dele era realmente que era consertar as máquinas, deixa quebrar. Eu me orgulho de consertar as máquinas. Esse é o orgulho dele, né? Eu vivi isso também, porque meu pai também era mecânico, Alexandre. Meu pai era mecânico de ônibus, de veículo diesel, de forma geral. Aí era direto, a gente estava em casa à noite, deitado, aí o telefone do meu pai tocava, o telefone de casa, né? Naquela época ainda tinha telefone fixo sendo muito usado. Tocava, meu pai atendia, passava 20 minutos, passava ali uma Toyotinha da empresa de ônibus, parava ali, pegava meu pai, e meu pai saía e voltava no outro dia de manhã. E aí, pai, o que foi? Não, só eu para colocar aquele ônibus para rodar, tipo, ia fazer socorro na estrada e tal, e consertava, eu ficava orgulhoso disso. Aí hoje fico olhando para você ver, né? Como que a gente hoje tem acesso à informação de uma forma mais fácil, que vê que o certo não é corrigir, o certo é trabalhar para que aquilo, de fato, para garantir a função da ativo, né? Para garantir que aquele ônibus chegue no seu destino final sem nenhuma falha. Bom, sobre isso, hoje, lembra da primeira regra, né? A primeira regra não é não se iludir. Hoje, não tem problema algum se eu estou na primeira geração, se eu estou na segunda, ou se eu não desempenho bem a terceira. Eu tenho que ter ciência de onde eu estou. Esse é o primeiro passo. Então, se eu estou no índice, trabalhando hoje com alto índice de corretiva, eu tenho que ter um método, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter gente que me capacite para começar a sair da primeira geração para ir para a segunda, por exemplo. É o mínimo. Não existe eu sair do primeiro degrau e ir para o quarto. Não existe eu sair do primeiro degrau e ir para o último. Não há saltos, né? É passo a passo, é um de cada vez. Hoje, por exemplo, você está com um alto índice de corretivo aí. Sua equipe nem preenche a ordem de serviço direito, as manutenções você programa, faz uma programação, a programação sempre é furada, então você sempre é pego de surpresa aos fins de semana, à noite, equipamento quebrando e tal. Você chega com a solução 4.0 tentando oferecer para o seu chefe
ali como se fosse a salvação dos seus problemas, seu chefe vai olhar para sua cara e falar assim, tá, beleza, fera, muito legal, muito bonito, muito tecnológico, mas e o equipamento lá parado? E a caldeira parada lá? Vai arrumar quando? Você tem que começar a encontrar, primeiro, lacunas para você resolver. Se hoje você está na primeira geração, você vive numa grande lacuna.